Olá pessoas, novamente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com a Érica Nicásio e a gente vai estar falando sobre o feminismo. Para você, Érica, qual a diferença entre o feminismo e o machismo? O feminismo, ele é includente, ele é empoderador, e o machismo, superficialmente falando, né, é excludente. Ele pratica a submissão de um gênero, de um determinado gênero, mas ele afeta ambos os gêneros, né? Ele limita, ele enquadra a questão qual é o papel do gênero A e do gênero B, qual é o tipo de reprodução de comportamento. E o feminismo, ele liberta. Ele fala que você pode ser o que você quiser. O feminismo fala que você pode sorrir, você pode chorar, seja homem, seja mulher, você pode vestir a cor que você quiser. Então, para mim, a diferença é essa. Um oprime e o outro liberta. Certo. Sobre as mulheres que dizem hoje que não precisa do feminismo para viver. Mas se a gente for olhar o histórico, muitos direitos que as mulheres conseguiram foram por causa do feminismo. O que se dizer sobre isso? É relativamente compreensível essa reprodução desse discurso dessas mulheres, porque elas vivem nesse nicho patriarcal, machista, que não consegue compreender, às vezes não tem um discernimento maior da compreensão do papel do feminismo na sociedade. Eu nem sempre fui feminista. O feminismo foi um processo de descoberta, e quando eu descobri o feminismo, eu comecei a descobrir outras coisas, as violências valadas que eu sofria, que todas nós mulheres sofremos. E quando eu adentrei ainda mais no feminismo, e aí fui para o movimento também LGBT, eu consegui perceber que o machismo, ele não só oprime as mulheres, mas oprime os homens também. E aí oprime os homens héteros e cis, os homens gays, os homens trans, enfim. Então, no caso, seria mais uma falta de informação da parte delas. E de vez as pessoas dizerem que tem ranço dessas pessoas, é ter empatia e tentar explicar a elas. Isso. Exatamente. Porque acaba tendo, eu vejo muito assim como uma briga de ego, para ver quem está certo e quem está errado. Uhum. E não para tentar entender o porquê que aquela mulher falou aquele discurso. Uhum. Assim, no feminismo, nós mulheres usamos muito o termo sororidade, né? O que seria essa sororidade? Sororidade seria uma espécie de irmandade, né? De não julgar, de acolher a outra mulher, de compreender, de entender, de apoiar. Mas é muito difícil, como a gente está dentro desse processo de uma educação patriarcal, machista. É muito difícil, inclusive, para nós desconstruirmos algumas questões. Apesar de eu ser feminista, vira e mexe eu me pego num processo de julgamento ou de prática machista mesmo, que é algo que eu ainda não consegui desconstruir, que eu já tomei consciência, porque assim, uma coisa é a gente tomar consciência, a gente ter o conhecimento teórico do assunto, ter a noção social do assunto, mas outra coisa é a gente transformar as nossas práticas desde criança, que nos foram ensinadas desde criança, e começar uma coisa normal, né? E começar a produzir outras práticas, romper com esse paradigma que é muito difícil. Então, eu acho que sim, nós que já temos um pouco mais de consciência sobre o assunto, que já temos uma vivência, uma mudança de prática mesmo social, precisamos ter mais empatia com essas pessoas. Mas eu entendo também a dificuldade de se ter empatia com essas pessoas, porque às vezes a gente fala, mostra o óbvio, explica, mostra que 2 mais 2 é 4, e ainda assim a pessoa, por uma questão de ego, às vezes... E não querer dar o braço a torcer, isso, né? Não quer dar o braço a torcer, prefere aceitar. Como o movimento feminista luta pelos direitos iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. Nesse sentido de não aprisionar a binaridade de papéis, né? De falar que vamos voltar lá
início, né? Que mulher pode usar calça, que mulher pode trabalhar, que mulher pode escolher, tem direito de escolha, tem opinião, e aí isso também serve para o homem, naturalmente o homem já faz essas coisas, mas o que é negado ao homem que o feminismo luta também? O homem pode chorar sim, o homem tem sentimento, ele pode e deve expressar seus sentimentos. Já dizia Ney Mato Grosso, né? Ser um homem feminino, né? Não me torna fraco. Sim. Que as pessoas esquecem desse lado. É porque também vem aquilo, né? Se você demonstrar que você chorou, principalmente pro homem, se você chorou, se você tem sentimento, você vai demonstrar que você... Fragilidade. E a fragilidade, querendo ou não, a sociedade impõe e empurra pra mulher. A mulher tem que ser frágil. Uhum. E a mulher feminista, ela tem que ser... uma reprodução, né, energeticamente masculina, né? Tanto é que é isso, gente. Nós, seres humanos, vamos para as terapias holísticas. Tem que ter o equilíbrio, yin e yang, masculino e feminino. Essas energias estão em nós, estão nos corpos, independente de ser homem ou mulher. Então tem que ter esse equilíbrio. A mulher, ela pode ter a energia masculina, o yang e o yin, enfim. O bem e o mal. Ela pode ter a energia masculina maior do que a feminina. Então é necessário desenvolver um equilíbrio para ter essa questão. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica. Então, a partir do momento que eu fraquejei, como diria o o impresidenciável, me foi questionado se toda aquela minha fortaleza era só uma capa. Né? E não, eu fui forte, sou forte, mas eu também tenho o direito de ser fraca. Eu não sou 100% uma coisa só. A gente é humano, né? A gente não é máquina, a gente tem os sentimentos da gente. Os animais choram, porque que nós, seres humanos que também somos animais, não podemos, né? Como você vê, a mulher ela já pode votar, estudar e trabalhar. E muitos perguntam, então, por que ainda existe o feminismo? Porque ainda existe essa luta do feminismo. Já se tem esses direitos que foram garantidos na Constituição. Uhum. Então hoje estão lutando para quê? Por direitos de igualdade mesmo. A gente conquistou alguns direitos, mas isso não quer dizer muita coisa. A gente pode trabalhar, mas a diferença salarial ainda é muito grande. E de cargos, né, também? A questão de cargos também. É muito mais fácil você encontrar homens em cargos de chefia do que mulheres. E aí, mais uma vez... E quando você encontra uma mulher que conseguiu chegar a um topo de chefia, a primeira pergunta que se vem ela teve que se deitar com quem? Uhum. Como se ela não tivesse a capacidade de estar lá. E simplesmente abrir as pernas, levasse ela para qualquer coisa. Uhum. E tem que se quebrar isso também, né? Exatamente, e é isso. Então a gente ainda luta por direito de igualdade em muitas coisas, né? Não só no campo de trabalho, mas ainda de ter o nosso corpo respeitado, de ter a nossa vestimenta respeitada, da gente poder andar na rua com tranquilidade. Andar na rua com tranquilidade. Aí a gente... Você falou de roupa, agora eu lembrei. Essa semana eu estava pesquisando sobre estupro, que as pessoas falam muito que a culpa é da mulher pela vestimenta que ela usa. Mas no Líbano e no Afeganistão, eles culpam as mulheres por causa do rímel, já que elas usam burca e não tem o que mostrar além dos olhos. Então culpa por causa do rímel. Se ela exagerou no rímel, é motivo dela ser estuprada. Pois quando eu era criança, eu estudava numa escola que as meninas usavam saia e os meninos usavam calça ou bermuda. Não, era só calça. Aí eles colocavam um espelho no tênis clássico, né? Isso é antigo. Colocavam um espelho no tênis para colocar embaixo da saia da menina e ficar vendo a calcinha. Eu, como sempre fui muito desaforada, eu dizia, foda-se, calcinha é pano. Tinha uma musiquinha... eu pensei que tu tinha ido sem calcinha. não era tão... Como é que era? Calcinha é pano, pano é flanela, não sei o que, safado que olha pra ela, uma coisa assim. Então eu não ligava, não me importava. E aí isso causou um problema com a direção da escola. Porque enquanto as outras meninas achavam ruim, ia brigar com a tia, ia falar pra tia, chorava no canto, que não queria sair da sala porque os meninos iam ficar vendo a calcinha delas. Eu
cagava, subia na árvore de saia mesmo, de saia mesmo, com calcinha também, e tava cagando pra eles olhar minha calcinha. E aí isso causou um transtorno na escola. Aí eu fiquei... Érica sempre causando. Minha prima. Fiquei de castigo, não podia sair, porque eu não me importava se os meninos vissem minha calcinha, então. E aí mudaram o uniforme da escola. Então, a partir daquele dia, eu fiz uma conquista feminista. Sem saber, né? As mulheres puderam usar calça na escola. Só que aí a nossa calça era diferente dos meninos. A dos meninos era um bolso largo e tal, e a nossa era aquelas calças... Mostrasse a curva. Né? Tipo de malha. Só que até aí, tudo bem, eu ainda não andava de skate, então eu não tinha me atentado para isso. Só que quando foi na 8ª série, eu comecei a andar de skate. Então a calça larga era, perfeita para mim, porque eu saía da aula e ia andar de skate. Só que aí... Não podia. Mais ou menos, porque eu fui lá e pedi para um amigo meu comprar a calça para mim. No outro dia eu fui pra escola, a diretora disse, você não pode. Eu disse, olha, no estatuto da escola fala que eu tenho que estar de uniforme. Não fala qual é o uniforme que eu tenho que estar. Praticamente mais uma vitória das meninas. E aí... 1-0, 2-0. E aí, sim, nós podemos... A partir dali, a gente podia escolher. A senhora sempre causando tumulto, né? Desde pequena. Desde pequena. A senhora ainda fazia um movimento na barriga da mãe, né? Provavelmente. Apenas as mulheres elas podem ser feministas ou os homens também podem. Eu vejo muito, principalmente dentro do movimento LGBT, que fala, mas eu sou homem e eu sou feminista. E muitas mulheres não gostam quando os homens se intitulam feministas. Por quê? Tem algumas vertentes do feminismo, né? Cada vertente do feminismo vai defender determinadas questões de forma diferenciada. Uma das vertentes fala que o homem não pode ser feminista, que eles podem ser pró o feminismo. E que eles não podem ser feministas porque eles não sofrem o mesmo machismo que a mulher sofre. Né? Uma mulher, ela sofre machismo, o homem sofre machismo, mas são machismos diferenciados. Então elas falam isso, olha, você pode ser pró-feminista porque você que o machismo, pode se o homem compadecer. Sofre o machismo pela questão de mostrar seus sentimentos, tudo isso. E se a criança, o menino, ele estiver brincando com a boneca, já sofre aquele machismo, né? E a mulher já é totalmente diferente. Não só o machismo que a mulher sofre, não é só o mental, não é só o velado, mas é o físico, é o corporal, enfim. Que os homens também sofrem, que eles passam, mas é diferente. Entendeu? Que nem uma mulher, ela não é machista, ela reproduz o machismo. Acho que uma das coisas que revela o machismo que o homem sofre, eu posso até estar errado, desculpem, é sobre a questão do estupro de homens. Que muitos pais não falam, não denunciam quando esse estupro masculino acontece, porque fala, é homem, então é natural, serve como a primeira vez. E se eu disser que meu filho ele foi estuprado pela empregada, seja lá por quem for, vão achar o quê? Que ele não é homem. Eu acho que isso acaba sendo um tipo de machismo também que o homem sofre. E inclusive de desacreditar, né, que o homem pratica sexo de forma forçada. E às vezes ele tem a questão da virilidade, da masculinidade, né? Então às vezes o homem não quer, não se interessa pela menina, não na situação de estupro, mas não se interessa pela menina por qualquer motivo, que seja aleatoriamente. E só que para não ser chamado de gay, para não ser ofendido, acaba se envolvendo com a pessoa. E aí ele... Eu acho que não acontece tanto hoje, ou se acontece a gente não sabe. Não, outra coisa. Que de primeiro, principalmente os fazendeiros, os coronéis, quando o filho atingia 12, 13 anos, levava prostíbulo. Sim. Para ter a primeira relação sexual. E acaba sendo estupro masculino também. Eu acho que hoje não acontece tanto. Se acontecer, a gente não sabe como antigamente, que era mais escancarado. Eu confesso que talvez ainda no interior essa realidade seja
possível ainda que isso aconteça, mas de fato não tenho conhecimento palpável sobre essa questão. Mas é isso, né? Agora que você tem 15 anos, você vai virar homem. Oi? Como assim? Oi? Né? Eu nasci homem, não? Como é que... Eu não entendo vocês. Vocês sabem que eu sou homem desde a barriga e depois agora... Assim, sobre a questão do movimento feminista, como é tratado e acolhido as mulheres trans dentro desse movimento. Tem também uma divisão, né, no segmento do movimento feminista. Então tem um movimento feminista que não aceitam mulheres trans e nem aceitam prostitutas. Por quê? Porque entende a prostituição como serviço do capital e não concordam com a prostituição. Apesar que todas as profissões estão a serviço do capital. Do capital, né? Então... Mas... Temos que se manter de alguma forma. Eu entendo que ainda, nesse discurso, pelo menos o que eu vejo, por mais que elas tentem levar para a questão do capitalismo, do mercado, da economia, eu ainda vejo muito conservadorismo com o corpo, com o sexo, né? Ainda muito um tabu, né? Muitos requisitos do conservadorismo mesmo, de que o corpo, enfim, né? No que você faz com o corpo. Mas tem um segmento, tem outros segmentos que não. Inclusive tem um movimento que é putativista. E por que não aceita as mulheres trans? Pelo mesmo motivo. E aí normalmente são as radifens, né? As feministas radicais. Porque as mulheres trans, elas nasceram dentro do sistema de privilégios masculinos. Até se entender como mulher, até conseguir passar pelo processo da feminilidade, até se inserir socialmente, tiveram todos os privilégios masculinos. Sim. A educação masculina, os privilégios masculinos, e inclusive essas mulheres trans, elas têm muito mais empoderamento do que os homens trans, por causa dessa situação de privilégios que elas vivenciaram no processo da sua educação. Eu já escutei uma pessoa dizer que... Ai, meu Deus, como falar isso? Que vai criar revoltas depois. Que a maioria dos homens trans, eles são muito mais machistas do que os homens cis. Por ter que mostrar o tempo todo a sua masculinidade, sua virilidade enquanto homem. O que você acha disso para o movimento feminista e por que muitos não aceitam a questão do homem trans dentro do feminismo? É complexo. Olha, é real que socialmente os homens trans sofram uma pressão de reprodução da masculinidade muito forte. É real e oficial, né? Não só os homens trans. Os homens cis passam por essa pressão, quem dirá os homens mais trans? Cobrado do homem trans, né? Então, quem dirá os homens trans estão no processo de transição, de se aceitar socialmente, de conquistar políticas públicas. Então, é mais fácil você ser invisibilizado enquanto trans e ser só homem, e aí reproduzir a masculinidade tóxica faz parte dessa incorporação que fala? De se incorporar enquanto homem. E aí muitos reproduzem sim o machismo. Não são todos. Eu acho que acaba também reproduzindo. Muitas coisas que a gente acaba reproduzindo acaba também sendo sem querer. Sim. Por você não conhecer, por você... Às vezes conhece e fala mesmo porque quer. Não, e porque conhece essa masculinidade como masculinidade, né? Como é que ele vai desconstruir a masculinidade dele? Porque assim, a gente entende que só porque antes de se tornar homem era mulher, tem consciência sobre o feminismo e sobre o corpo. Não, gente. Tem um monte de mulher que não tem essa consciência sobre o feminismo e sobre o empoderamento e etc e tal. Tem mulher que nunca nem bateu uma espirica, nunca nem se tocou. Então, enfim, não sei se é a realidade dos homens trans, mas eu acredito que alguns tenham problemas com as suas genitálias, passou por esse processo. E o referencial de masculinidade deles é essa masculinidade tóxica. Então, eles vão reproduzir esse tipo de masculinidade. Mas, obviamente, não é uma regra. Não são todos homens trans que vão reproduzir. Como também nem todos os homens cis também vão reproduzir, né? Na verdade, todos
todas as pessoas vão reproduzir machismo de alguma forma, em algum momento, porque isso faz parte da educação patriarcal que a gente algum recebe. tipo de preconceito que a gente vai reproduzir mesmo sem querer, isso, né? A questão é a tomada de consciência, o reconhecimento. Gente, não tem problema algum reconhecer que um dia você errou, que um dia você foi preconceituoso ou preconceituosa, que um dia você reproduziu o machismo, que um dia você reproduziu o racismo. Não tem problema. O problema é continuar fazendo. Você falou isso agora, eu lembrei de um episódio que aconteceu com a gente em uma parada que foi reproduzida entre os grupos. E mesmo não sendo eu, mas como estava na frente, estava na liderança, teve que fazer aquela cartinha de pedir desculpa, e para mim foi muito difícil, porque não pela questão de não ter sido eu, de ter reproduzido, mas de ver que aquilo era machismo. Porque a gente discutiu bastante no WhatsApp por causa disso. Por que isso? Ela está dizendo que eu estou sendo machista por causa disso. Porque você está tão enraizado aqueles discursos que você viveu a vida toda, que você não tem consciência se é ou não. E você tem que parar mesmo e fazer aquela reflexão. Será que é mesmo? Será que eu que estou certo ou é a pessoa que está certa? E aceitar que a mulher está certa. E é um processo, viu? Realmente, é muito difícil. Travou. E aceitar que a mulher tá certa e que o amigo tá errado é difícil, mas é necessário. É necessário dar os toques pros amigos e falar: olha, parceiro, você tá errado. Você tá vacilando e não é bem assim, vamos ouvir. E é isso, gente, não tem problema. Olha, você que votou em Bolsonaro, não tem problema reconhecer que votou errado. Votou errado. Se junta ao mundo dos que votaram certo. Vem! Ainda tem vaga. Mas assim, você não falou da outra questão. Você falou que as mulheres trans, elas não são aceitas, nem tem algumas vertentes do feminismo, porque nasceram no corpo masculino, reproduziram, tudo isso. Mas a questão dos homens trans, que nasceram no corpo feminino, tiveram todo aquele machismo por estar no corpo feminino, até se assumirem enquanto homens trans, para a sociedade eram vistos como a lésbica masculinizada. Uhum. E foi todo aquele processo. E até hoje, mesmo se assumindo enquanto homem trans, tem essa questão de a sociedade não aceitar, de ver enquanto lésbicas masculinizadas. Uhum. E porque o feminismo não abraça também os homens trans. Então, algumas vertentes excluem, outras vertentes acolhem, abraçam. Inclusive, teve um encontro da UNE, encontro de mulheres da UNE, que eu também abraço, tá? Que os homens trans, alguns homens trans reivindicaram estar nesse processo por entender que, apesar de não serem mulheres, mas terem vulvas, muitas das políticas públicas que conquistado pela mulher abrange eles, isso, né? Exatamente. E aí eles se sentem na necessidade de ser formado, de ter capacitação, de ter conhecimento e de lutar pela causa. Justamente porque em um momento e até uma parceria, né? Para questão das políticas públicas mesmo. Uhum. Porque em algum momento da sua vida ele foi lido como mulher. Então, ele tá ali naquele nicho, não sou homem nem sou mulher, porque eu não sou um homem cis. Então, socialmente eu não sou lido enquanto homem cis, a não ser que eu não diga que eu sou trans, que eu me invisibilize. Mas eu também não sou mulher, e aí, como é que eu tô? E aí, as mulheres que não o segmento do feminismo que não aceita os homens trans, fala porque a partir do momento que eles transicionam, principalmente os que são hormonizados, eles começam a gozar de privilégios da masculinidade. Que é a passabilidade, né? Que é a passabilidade, principalmente se esses não se assumem enquanto trans, que é o caso de muitos homens trans, inclusive aqui em João Pessoa, na Paraíba, na UFPB, em outras universidades. Que a gente conhece muito bem, né? Não assumem a sua transexualidade como teve uns que pediram para sair de algumas campanhas
por medo de ser visto enquanto trans. Mas não é só de ser visto enquanto trans, né? Eu compreendo esse lado. É de ser visto enquanto trans, é de ser violentado sexualmente por essas pessoas. Eu conheço um homem trans numa universidade particular que foi agredido. E aí, talvez, não sei se o agressor sabia que ele era trans, mas se soubesse que ele era trans, a agressão teria sido ainda maior. pior. Então, assim, o processo de se visibilizar dentro dos processos sociais, quando se tem uma passabilidade, é também de proteção. Não é só de se invisibilizar enquanto um segmento e um movimento, mas é de proteção mesmo da violência machista que a gente vive todos os dias. E aí é por isso que alguns homens trans se sentem na necessidade de participar desses espaços femininos, porque eles também sofrem estupro corretivo. Eles também precisam ir para ginecologista. Então, assim, alguns querem gerar filhos. E aí... muitos assim, principalmente que nunca tiveram relação com um homem, que ainda são virgens, quando chega no ginecologista, como também muitas mulheres, acaba sendo violentado. Sim. Porque o médico acaba não querendo saber. Essa daqui era para ser no outro vídeo, mas eu achei interessante botar nesse. Porque assim... me fala francamente, como uma mulher, ela pode se empoderar, se olhar no espelho e se sentir sexy a respeito do seu peso, estrias ou cicatrizes. Como o movimento feminista ajuda essa autoestima dessa mulher. Porque principalmente depois que você engravida, fica a cicatriz, as estrias, tudo isso. E muitas mulheres acabam se achando que não vai ser mais desejada pelo seu parceiro por causa disso. Eu sempre tive muito problema com o meu corpo, muito problema. Quando eu morava em Minas, eu não usava esse tipo de blusa porque eu tinha vergonha do meu braço. Aí depois eu passei a não usar saia porque eu tinha vergonha da minha perna. Da minha barriga eu nem vou falar, né? Que eu fiquei anos sem entrar numa piscina, num rio, numa cachoeira, numa praia, porque eu tinha vergonha de usar roupa de banho e tinha vergonha de entrar com roupa normal. Você falou na barriga, agora eu lembrei, eu tava pesquisando, havia uma coisa que eu fiquei pensando e fiquei muito chateado. Enquanto eu imagino uma mulher passar por isso. Mas ela é gorda e ela não pode usar um pince no umbigo, porque vai ficar feio. É foda você escutar isso. Você não vai mostrar o umbigo pra ninguém, porque você, né, é gorda, por que você vai querer pôr um piercing no umbigo? Né? Aconteceu isso comigo, inclusive, porque a minha prima colocou um piercing no umbigo, quando ela morava em São Paulo, eu morava no interior de Alagoas, então assim, tipo, pôr um piercing era o auge da transgressão. E aí eu não... passei por isso, né? Como é que eu vou pôr um piercing no umbigo, né? Não uso roupa mostrando o umbigo. Vou ter que um tempo sem nada roçando, né? Para o processo de cicatrização. E eu vou ter que mostrar minha barriga para o cara que vai furar, né? Aí eu coloquei na orelha e na sobrancelha. Para não botar na barriga. Para não colocar na barriga, pô. E aí é isso, assim. Essa questão de você se olhar no espelho e se aceitar e se achar bonito não vai ser sempre, não vai ser fácil e não vai ser rápido. E assim, nem todo mundo se acorda como no filme, né? Com o cabelo já pronto, a maquiagem e tudo. Mas hoje eu aprendi a me olhar no espelho de cabelo fuar e sem Estou maquiagem gostosa. E me achar linda. Inclusive eu faço muito mais vídeo, fotos sem maquiagem do que com. Porque hoje pra mim é irrelevante. Inclusive eu acho muito falso, sabe? Antes, aquela história de tirar uma foto e dizer, não gostei, não ficou boa. Gente, eu não sou boa e bonita o tempo inteiro. Então... Eu posto aqui, eu tenho mania de não apagar foto. Tirei, boto mesmo. Não filtrar, né? Às vezes eu ainda faço isso. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo, vou estar sendo uma hipócrita. Perguntaram para você estar falando sobre o machismo institucional e como ele acontece. O machismo institucional, ele acontece como a maioria dos outros machismos, né? Através de assédio. Então, dentro dos espaços de trabalho, nas instituições, enfim, no geral,
você é assediada sexualmente, moralmente, fisicamente, você é tida como incapaz de ocupar determinados espaços, você, por ser mulher, é reprimida em determinadas questões que se você fosse homem, se fosse um homem fazendo determinadas coisas, não teria tido essa repressão. Então ele acontece dessa forma. A grande maioria das vezes é velada, né? Por conta do assédio moral, enfim. Então acontece de forma velada para que você não se sinta ofendida ao ponto de querer processar a empresa ou a pessoa que está praticando. Para que você não veja e dizer, o machismo, né? Outra coisa que acontece muito é, sei lá, um colega de trabalho faz alguma coisa com você e aí você vai falar com o chefe, com o patrão, com o gerente, enfim. E aí ele vai, nós vamos resolver, mas deixa isso pra lá, não vai dar em nada e tal. Ou não tem nenhuma punição, ou então a pessoa vai lá, conversa com a pessoa que praticou o ato machista. E aí a pessoa... Ou finge só que conversou, né? Não, o pior é quando a pessoa conversa e o agressor fica sabendo que você foi lá denunciar e fica praticando outros tipos de violências. Porque, assim, o machismo, a prática da violência machista, ela não necessariamente é a física, né? Ela pode ser a verbal, a psicológica. E aí ele começa a trabalhar de forma velada com essas práticas, de te excluir de determinadas possibilidades. 4 minutos. Sim, aí ele não necessariamente precisa acontecer, sim, de forma direta, né? Ele pode ser velada. E aí acontece, por exemplo, quando uma pessoa... Aconteceu comigo na IC, quando eu trabalhei na IC. O meu supervisor ficou chateado comigo porque eu falei que ele não fazia rap, ele fazia produto. Né? Eu acho que eu sei até quem é. Homem branco, hétero, hipermachista. Apesar de que ele dizia que gostava muito de conversar comigo porque eu tinha posicionamentos fortes e enfim. E aí ele foi, e aí ele me convidou para ver uma apresentação dele e pediu para me ser sincera sobre o que eu achava. E eu falei que ele não fazia raiva, ele fazia produto para ser vendido. E aí ele ficou chateado comigo e eu vi algumas provas para você crescer dentro da empresa. E ele não me falou. Ele falou com toda a equipe, mas não falou para mim, porque ele ficou chateado. Então isso é uma forma de machismo velado institucional, entre outras coisas. E é uma coisa que aconteceu totalmente fora da empresa, né? Aconteceu fora da empresa, numa relação de amizade. E aí ele ficou chateado, ele queria que eu fosse mais uma pessoa que tivesse, não, pô, massa, você canta bem, você faz isso massa. E não era real, assim, eu consumo rap, eu gosto de rap. Eu não canto, eu não produzo, mas eu gosto da ideia, do objetivo, da pegada da rua e tal. E aí ele vem me cantar um rapper totalmente machista. Produto, sabe? Mercadinho mesmo, pra fazer um clipe com meninas padrãozinho, enfim. Aí eu disse, não, amigo, obrigado de nada, mas não é o som que eu curto, e foi isso. Fui sincera. Já tem uns 2 e poucos, vamos lá. Me explica assim, no seu ponto de vista, o que é o feminismo? O que é o feminismo? É isso, é um empoderamento, sabe? Tem muita pegada do body positive, que é você falar sobre aceitação, você falar que tá tudo bem você ter defeitos, o que se entende por defeitos. Tem gente que vai achar que isso é um defeito, tem gente que vai achar que isso é qualidade, enfim. O feminismo é empoderar mesmo, empoderar mulheres, e aí ele vai para diversas camadas mesmo, empoderar mulheres, as mulheres negras. Tem um debate sobre o mulherismo, tem o feminismo e o mulherismo, porque algumas mulheres negras dizem que o feminismo exclui as mulheres negras, e aí vem o feminismo interseccional, que vai dialogar com as mulheres negras, as mulheres de periferia, as mulheres lésbicas, bissexuais. No caso, o feminismo seria você ser livre. Lutar pelo direito de igualdade de gênero. Independente da camada social que você ocupe, são direitos iguais, independente de ser homem ou mulher. Direitos iguais. Não
ter direito para homem, direito para mulher. Tipo a maternidade, direito à maternidade. O homem também tem que ter o mesmo tempo da licença maternidade. Você falou disso, agora eu lembrei de uma coisa. Assim que eu fui treinar IC, lá eles dão um auxílio creche, né? Pra mulher. E eu questionei, mas se o homem ele cria o filho, ele tem o direito? Não, porque é só pra mulher. Pois é, acham que a licença maternidade tá acabando. Ainda dá tempo, 1 minuto e pouco. Eu vou falar bem rapidinho. Acham que a licença maternidade ela é só pós-gestação, sabe? Só pra mulher se recuperar do processo do parto. E que não é, que é só pra amamentar a criança, ok, mas precisa da figura paterna ali pra ajudar, pra fazer a troca, pra mãe poder dormir, pra lavar uma roupa, pra lavar, sabe? Gente, 3 dias pro homem é pouco. É pouquíssimo, e assim, esse homem tá... Acabou. Não, ainda tem. É pouquíssimo, porque o papel do homem não é só estar ali nos 3 primeiros dias depois. E quando tá, né, mulher? Porque os 3 primeiros dias é só pra ele beber. Pra comemorar o nascimento da guria, do guri. E não é isso, sabe? É pra dar o apoio mesmo pra mãe, acompanhar, enfim. É isso, gente. Então, beijos de luz pra todos, gente. Monas e Minas.